o culpado pela eliminação do Brasil em cada Copa do Mundo lá do canal Trave a Trave. Então bora lá reagir, deixar teu like, comenta, se inscreva, vamos lá. A procura por um culpado a se responsabilizar sempre que algo dá errado é um comportamento comum e injusto no meio do futebol e também na nossa sociedade como um todo. Essa necessidade é derivada de fatores como omissão, ignorância ou simplesmente desconhecimento da causa em questão. Isso causa uma tentação ilusória de tentar sintetizar vários elementos plausíveis, que aparentam ser plausíveis pelo menos, em apenas uma pessoa e seus atos. O futebol, como bom retrato social que é, também exerce essa cultura à sua maneira e atribuindo fracassos coletivos a apenas um ou outro jogador específico, como se fosse possível estampar em um quadro um rosto para tal fracasso, que advém de inúmeras variáveis, né? E além de injusto, isso nada agrega ao futebol, pois muitas vezes a própria mídia, que deveria servir como um catalisador para reflexão e crítica, adota essa postura acusatória para gerar um engajamento mais superficial, fácil e rápido. Nesse cenário, nenhum tema foi tão explorado quanto as derrotas da seleção brasileira em Copas do Mundo. Sempre que o Brasil é eliminado, parece ser impossível aceitar que o time perdeu para um adversário melhor, ou tentar entender os aspectos técnicos gerais que envolvem um mundial, não é? Tentar entender então a raiz dos problemas que aumentam a probabilidade de derrota é inimaginável. Assim, sempre que o revés acontece, é mais fácil apedrejar um jogador do que entender que futebol é um esporte coletivo, complexo e que as explicações não são tão simples quanto parecem. E no vídeo de hoje, você vai relembrar jogadores que carregaram em seus nomes o peso da derrota de uma Copa do Mundo, que é algo grandioso e que pode manchar uma carreira para sempre, mesmo que o cara tenha feitos grandiosos de trave a trave. Começando pelo Mundial do Catar, o mais recente, a gente tem alguns nomes ali, não é? Talvez o Tite, foi um cara bem culpado, mas quando estamos falando de jogadores, a gente não vai... O Tite é bem culpado também, porque ele tirou o Vinícius Júnior, né, mano, no jogo, substituiu o cara. Era pra ter deixado o Vinícius Júnior, porque ele tava muito bem na partida, não tava, mas o Vinícius Júnior é craque de bola, então qualquer hora ele poderia ter achado o gol ali. Então ele foi lá e tirou o cara, mano. Então não era pra ele ter feito isso, entendeu? Falar de treinadores, então a gente vai falar especificamente dos nomes em campo ali, né, que estavam jogando mesmo e que sofreram essas injustiças de carregar a culpa da eliminação. Então não vamos falar de Felipão, né, quando chegar 2014, e já tô deixando você ciente disso, mas talvez em 2014 seja fácil lembrar do volante Fred e sua injustificável avançada para o ataque, faltando 2 minutos para o fim da prorrogação, quando o Brasil vencia a Croácia por 1-0. Na verdade era 4 minutos, né, que faltava para acabar o jogo, né, então. Sim, eu sei que antes de levar o empate. Isso tá te machucando agora, você não gosta de lembrar disso, mas vamos lá. Apesar de ser um erro realmente grosseiro de um jogador experiente, vale lembrar que Fred sequer era titular. O erro que culminou no gol de empate da Croácia parece ter feito com que todos esquecessem as exibições fraquíssimas da seleção durante aquele Mundial contra a Sérvia e Suíça, que foram os adversários mais fortes enfrentados até as quartas de final, e também parece ter caído no esquecimento a sonolenta derrota para Camarões, como se a vitória sobre a Coreia do Sul nas oitavas fosse parâmetro para algo. A seleção não tinha grande criatividade, era engessada e completamente dependente de um Neymar que já não vivia o seu melhor momento, mas que sempre se doava muito pela seleção. E é que o Neymar já tava lesionado, né? Meio que lesionado nessa Copa do Mundo, né, então. E que ainda se machucou durante aquela Copa. Não há a intenção de passar pano para Fred aqui, mas atribuir uma eliminação do Brasil para a Croácia a um único erro individual diz muito sobre a arrogância de quem ainda pensa que a seleção brasileira só perde para si, que é uma das frases mais, criminosas que se vê no futebol. Nós perdemos para nós mesmos. Meu Deus, como isso é horrível de se escutar, cara. E não faz mais nenhum sentido assim há muito tempo. Na Copa de 2018, foi a vez de Alisson receber as honras. Aí, galera, tipo, na Copa de 22, todo mundo dependendo do Neymar como tava balhado, né, como eu falei antes, acabou, mesmo ele machucado, ele tentou dar o máximo dele naquela Copa do Mundo, mas não foi, tipo assim, não tinha mais como ele carregar sozinho a seleção, entendeu? E como ele tava machucado, ficou mais difícil ainda. Mas teve várias coisas aí, tipo, que fez a seleção cair, na Copa de 22, ao meu ver. Um dos culpados foi o Fred, por ter subido a marcação e tal, né? Era pra ter segurado, ter se jogado no chão, dito que tava com câmera e tal. Ou seja, enrolar o jogo, fazer a famosa cera pra poder acabar logo o jogo. E ganhar na Croácia. Mas, ao meu ver, se a gente passasse pra Croácia, a próxima seleção que a gente ia pegar, se não ter ganhado, acho que era a Argentina, provavelmente a gente ia perder, porque a Argentina tava muito bem naquela Copa. Ela só perdeu um jogo, né? Então, depois daqueles jogos todos que ela teve depois ela jogou contra a Arábia Saudita, ela jogou muita bola. A gente não, a gente teve foi um jogo contra Camarões, foi contra Camarões que a gente perdeu, que a seleção só jogou com o Zé Deva, perdemos.
Jogamos contra a Sérvia, que foi um jogo mais ou menos. Aí jogamos contra a Coreia do Sul, que jogaram pra puxar a seleção, mas tipo, a Coreia do Sul é muito fraca. E pegamos aí a Croácia, que era já um time mais envelhecido e tal. Não era mais aquela Croácia Prime de 2018 e tal, que chegou na final da Copa do Mundo. Então, ao meu ver, a gente passaria sim pela Croácia, se tivesse feito aquela cera ali naquele jogo e tal, segurado o jogo. Mas se a gente pegasse a Argentina no próximo jogo, se a gente passasse pela Croácia, provavelmente a gente ia perder, porque, como eu falei, a Argentina estava muito bem nessa Copa. Então, tanto que até chegaram na final e na final acabaram ganhando da França, né? Que também era uma das favoritas a ganhar essa Copa de 22. Mas é isso. Bola pra frente, bora ver 2026 aí, ver se a gente vê esse Hexa aí ser ganho pela seleção brasileira, porque nós tá precisando ganhar, que há muito tempo que a gente não ganha uma Copa do Mundo, né? Marias da culpa. Embora fosse uma seleção mais forte do que aquela enviada ao Catar em termos de coletivo, não é? Haviam erros latentes como a falta de mobilidade, a dependência novamente de Neymar e o desequilíbrio nas laterais. Na verdade, uma série de eventos foram causando o enfraquecimento daquele time. Lesões, mudanças de posição, trocas e a insistência de Tite no modelo de jogo que serviu muito bem enquanto tinha todas as peças à disposição. Por exemplo, Coutinho jogou as eliminatórias sempre como um ponta com muita liberdade, enquanto Renato Augusto formava o trio de meio campo com Paulinho e Casemiro. Para a Copa, o Tite sacou Renato Augusto, recuou Coutinho e colocou o William na ponta, jogadores diferentes, em posições diferentes, que alteraram o modo de jogar do coletivo. Fatores como estes, unidos à falta de reação da comissão técnica brasileira à arapuca armada por Roberto Martinez, deixaram o time exposto demais no primeiro tempo, exposto a ponto de Lukaku carregar a bola todo o campo com tremenda liberdade e entregar para Kevin De Bruyne chutar cruzado, na bochecha da rede, numa finalização perfeita e indefensável. Alisson foi pouco exigido naquela Copa e durante toda a era Tite, muito em função das poucas chances concedidas aos adversários, mas atribuir a eliminação ao goleiro do Liverpool é tão absurdo quanto dizer que ele não tinha nível para jogar na seleção brasileira. Então o Alisson ficou marcado. Isso aí eu confesso que não foi culpa do Alisson, foi da zaga aí, pô. A zaga do Brasil aí, todo mundo nas posições erradas, como foi falado aí. E tipo, pô, essa Copa era uma das Copas que era pra gente ter ganhado. Acho que era uma das que a gente mais tinha chance, ao meu ver, que era essa e 2014, né? E tipo, não ganhou, pô, não ganhou, mas fazer o quê, né? Acontece, a coisa teve 3 Copas do Mundo aí que, ao meu ver, a gente poderia ganhar, né? Não. Essa da 2022 acho que não, a gente não ia ganhar não. Provavelmente não ia ganhar, eu tava muito confiante que a gente ia ganhar, mas não ia. Mas a que eu tinha certeza era 2014, que eu jurava que o Brasil ia ganhar. E essa aí 2018 também tinha tudo pra ganhar, porque pô, a gente perdeu pra Bélgica, que é a Bélgica é um time que nunca ganhou nada, pô, nunca ganhou uma Copa do Mundo da Bélgica, a gente acabou perdendo pra esse, pô, é uma coisa que não deu pra acreditar na época, e 2014 perdendo pra Alemanha, que talvez também não era pra ter acontecido aquela lapada do 7-1, né, e tal. Injustamente por isso. Mas agora imagina a loucura que seria uma seleção pentacampeã sediar uma Copa, acabar derrotada numa semifinal por 7-1 e colocar em seu camisa 9 grande parte da culpa pela não conquista da sexta estrela. Teria Fred perdido pelo menos 6 gols feitos naquele jogo contra a Alemanha? Ou melhor, teria Fred sequer desperdiçado uma única chance de gol clara naquela Copa? A resposta para ambas as perguntas é a mesma. Mas mesmo assim, com todos os gols que fez em sua carreira, com todos os títulos que ganhou e com todas as artilharias que protagonizou, viu-se resumido a nada mais, nada menos que um cone. O Fred foi brutalmente transformado em meme numa época emergente da internet que conhecemos hoje. Ele praticamente não tinha função em campo, mas a culpa disso não era totalmente dele. A culpa também podia ser atribuída à postura arrogante adotada na preparação para aquela Copa, da classificação direta sem a disputa das eliminatórias, do time mal treinado, da falta de ideias, da ausência de referências técnicas e da escolha questionável dos integrantes daquela comissão. Esses fatores, na verdade, fazem com que as ausências de Neymar e Thiago Silva na semifinal não passassem de meros detalhes pouco relevantes na autópsia daquele time. Ih, rapaz, putz, cara, esse não meme deu pro Fred famoso. sair ileso da crítica popular, não é? O futebol é um esporte coletivo e isso significa, na prática, que o resultado daquilo que se vê em campo é resultado e também nessa Copa de 14, galera, todo mundo tava também dependendo do Neymar, tipo, nessa época o Neymar tava prime, pô, 2014 acho que foi uma das melhores Copas do Neymar. Que ele tava super bem, só não, se não fosse aquela lesão que o cara machucou ele, né, na coluna e tal, acho que, ao meu ver, ele ajudaria muito ali a seleção contra a Alemanha. Provavelmente a gente poderia ganhar de 1-0 e tal, ter fechado o jogo, tentado ir pros pênaltis e tal, e provavelmente a gente poderia se classificar pra final e tal. Mas acabou que deu tudo errado, né? O Neymar acabou se lesionando, aí o filme ficou naquela de se o Neymar a gente não consegue, ficou muito dependendo do Neymar, e no final acabaram perdendo 7-1 pro Mataca. Ficou aí marcado pra história. Então, tem vários setores também.
que acabou fazendo com que a seleção ficasse perdida nesse jogo e tal. O Filipão também errou muito tudo, mas é isso, mano, é isso. Uma série Uma de ações pena. tomadas por todos os envolvidos no jogo. E por isso, como já falamos, buscar um único culpado é geralmente injusto. Os jogadores podem ser vilões e heróis no mesmo dia, e isso acontece com o Felipe Melo na foi Copa de expulso, né? 2010. E aqui a gente tem meio que uma dupla ali que carregaram consigo o fracasso da Copa. Num jogo duríssimo e muito bem disputado contra a Holanda, que hoje a gente já tem em mente que a nomenclatura correta é Países Baixos, mas é popularmente ainda conhecido como Holanda, naquela partida pelas quartas de final, mas no segundo tempo realmente colocou tudo a perder, e não apenas por ter atrapalhado Júlio César no segundo gol de Sneijder, uma fatalidade, mas sim pelo pisão na coxa de Robben, passados apenas 5 minutos da... Porque o Felipe Melo atrapalhou o Júlio César e o Júlio César saiu errado, então acabou sendo um gol. E ele tem a virada decisão aí. holandesa. Esse lance desestabilizou o time que não teve mais forças para se impor e buscar o empate com 1 a menos, e por incrível que possa parecer hoje, havia muita gente, inclusive na mídia, culpando o Júlio César pela eliminação, atribuindo o gol de Sneijder a uma falha gritante. E estava bem treinada e os lances capitais envolvendo Felipe Melo realmente tiveram influência direta no resultado. Além disso, é bom lembrar que o gol da virada saiu aos 23 do segundo tempo e a falta de reação se deveu muito à falta de opções do banco de reservas convocados por Dunga, que deixou de levar, por exemplo, Neymar e Ganso, que eram muito comentados ali na época, Verdade. e ainda terminou a partida. Que ao meu ver, era um dos caras que era pra ter ido, mas que provavelmente o cara que tava mais preparado ali seria o Ganso, porque o Neymar ainda era muito novinho nessa época, mas o Ganso ali tá louco. O Ganso nessa época aí, todo mundo dizia, pô, o Ganso é melhor que o Neymar, o Ganso é o cara. Então acho que provavelmente era pro Ganso ter sido levado pra essa Copa e tal, e tipo, ele também levava o Neymar, mas ao meu ver, o Ganso seria o cara principal a ser convocado em vez do Neymar. Então acabou que nenhum dos dois foi pra essa Copa, sendo que os caras tava destruindo lá em 2010, né, então. Sem fazer as 3 alterações. Então, qualquer que seja a abordagem dessa crítica, atribuir a culpa da eliminação a Júlio César ou Felipe Melo foi exagerado e injusto, porque tiveram sim outros problemas, mas assim, é verdade que o Felipe Melo prejudicou bastante mesmo, apesar de ter participado muito bem do primeiro gol ali. Na Copa de 2006, numa época antecessora à internet, quem formava as opiniões futebolísticas pelo Brasil eram os narradores 2006. E comentaristas. Suas análises e observações tinham muito mais poder na hora de influenciar a percepção do público do que tem hoje, e foi dessa forma que no auge de suas emoções, Galvão Bueno arranhou, pelo menos um pouco, a imagem de Roberto Carlos com o grande público. Utilizando-se sempre de um estilo de narração mais passional para facilitar a comunicação com o povo, Galvão praticamente tatuou em Roberto Carlos a culpa pela eliminação para a França nas quartas de final. Segundo Galvão, o lateral esquerdo estaria arrumando a meia no momento do cruzamento de Zidane, onde Henry partiu sozinho para fazer o gol da vitória francesa. E é verdade, Roberto Carlos estava mesmo arrumando a meia, mas analisando o lance, é fácil entender que na verdade ele não estava marcando o Henry, ele não estava participando ali do processo de marcação. No momento da cobrança de falta, haviam 7 jogadores brasileiros na área contra apenas 4 franceses, e ele estava posicionado para a sobra, tanto para bloquear um chute quanto para puxar um contra-ataque. Em entrevista a um podcast, Roberto... Então ele não tinha a responsabilidade ali de estar marcando o Thierry Henry, né? Falou sobre o lance e explicou algo muito razoável e óbvio. Henry, no alto de seu 1,88 de altura, deveria estar sendo marcado por um lateral de 1,68 m? Assim, faz muito sentido. O Roberto sempre foi conhecido pela sua velocidade e força, e havia jogadores brasileiros mais altos e capazes de marcar o atacante francês na bola aérea. Assim, é possível entender que esse lance aconteceu pelo que imperou na preparação geral daquela seleção. Falta de treinamento e entrosamento, e como a gente já citou aqui no vídeo específico sobre aquela campanha de 2006, que você pode conferir clicando aí no card. Mas como o assunto era complexo e delicado para ser exposto ao vivo, ficou mais fácil jogar aos leões alguém que 4 anos antes havia sido peça fundamental na última grande conquista da seleção brasileira, o pobre Roberto Carlos. Essa lista de culpados é extensa. E é uma pena, né? Porque, pô, essa seleção aí de 2006, né? Desse só tinha craque, era Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Roberto Carlos, aí a cidade tinha o Cafu lá. Então tinha vários jogadores aí lendários por estar instalando no futebol e acabou que não deu certo, né? De a gente conseguir ganhar essa Copa do Mundo. Mas pena. E com antecedentes de acontecimentos muito mais antigos do que a nova geração possa imaginar. Em 98, por exemplo, houve uma inacreditável CPI cujo um dos objetivos era investigar quem deveria estar marcando Zidane nos gols franceses marcados naquela decisão, assim, algo impensável hoje em dia, não é? Ou na verdade não também, porque o cenário político não evoluiu tanto. Em 1990, a seleção ficou conhecida como Geração Dunga para ilustrar um futebol fraco e sem brilho, e 4 anos depois, Dunga mostrou o quão coletivo é o futebol e brilhou em solos americanos para ajudar
voltar a buscar o tetra. Então assim, o Dunga ficou marcado ali em 90 e não era algo justo. O Zico, em 86, carregou o piano da eliminação após ter perdido um pênalti com a bola rolando contra a sempre carrasca França, mesmo com um time sabidamente envelhecido e com limitações, mesmo tendo mantido a base de 82. E no Mundial de 82, por sua vez, foi a vez de Toninho Cerezo carregar um pouco da culpa da eliminação, porque com o jogo empatado em 1-1, ele dá um passe errado e a Itália vira para 2-1. Nossa. E com isso desencadeia aquela derrota ali. Então Toninho Cerezo foi o grande culpado. E por fim mencionar o goleiro Barbosa. O goleiro da seleção de 50 nunca conseguiu ser da brasileira, ainda parece não ter entendido que nem sempre a seleção perde apenas para si. Não entenderam isso nem mesmo com a gravíssima crise técnica e de identidade vivenciada atualmente. Essa é uma postura arrogante que coincide com as raízes de todo o problema, mostrando que se trata de algo enraizado culturalmente e que tende a dificultar qualquer tentativa genuína de reconhecimento da inferioridade para buscar a tão sonhada vitória. Se você acha que o Brasil perdeu para si mesmo por ter avançado um time contra a Croácia quando estava faltando 4 minutos para acabar o jogo, cara, você não entendeu nada ainda. O Brasil era favorito para a Copa, o Brasil estava jogando um futebol vistoso, o Brasil ganharia da Argentina, ganharia da França na final. Não ganharia da Argentina não. O Brasil, na hora que pegasse a Argentina ia tomar. Na hora que pegasse já era, falar pro Brasil. Mas contra a Croácia era pra ter passado. Isso é fato. Cara, assim, aconteceu o que tinha que acontecer. Se não existisse aquele erro contra a Croácia, nada era garantido. E eu acho, inclusive, que poderia ser até pior pra seleção. Mas pro vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou desse estilo de vídeo falando sobre jogadores injustiçados de todas as Copas, nós podemos trazer também não convocações que foram muito injustas, de jogadores que deveriam estar em todas as Copas, mas não estiveram, não é? E podemos eleger o maior nome ali que foi a ausência nas Copas. Então comenta aí embaixo se você quer ver um vídeo assim e nos vemos na... Aí tipo, galera, 2026 vai ter a Copa, né? Ou seja, mais conhecido como ano que vem, vai ter. E sei lá, mano, não sei, mano, acho que tá difícil. Só se vier um técnico no top de linha aí pra arrumar essa seleção, porque também que vai vir o Jorge Jesus. Eu acho que o Jorge Jesus vai ser um cara bom pra seleção, porque ele vai ser o cara que vai dizer mesmo se o cara que tá ruim, não tá jogando nada, vai pegar banco mesmo, ou se não vai procurar treinar e procurar jogar. Porque o cara não tem essa assim, vou passar a mão nele aqui, não tá jogando nada, vou passar a mão nele. Ele vai lá e diz assim, não, tu tem que jogar, procura treinar, que senão tu não vai jogar. Então, é um cara que vai botar moral, pode ser assim, na seleção. E eu espero que, se for ele, dê certo, que a gente consiga chegar pelo menos uma final, né, mano, de Copa do Mundo. Porque, pô, dos anos que eu me lembro que eu assisti Copa do Mundo foi, porque eu só me lembro da 2014, que eu assisti que toma aquela ataque, né, 7-1. Que, como eu falei, era pra gente chegar na final. Não sei se a gente ganharia da França, mas era pra gente chegar na final. Em 2018, também, a meu ver, poderia ser uma Copa que a gente poderia até chegar na final, poderia ganhar. E aí, em 2022, a gente não ia ganhar, pô. A gente não ia ganhar, porque a gente ia chegar na final com a gente. A gente ia pegar a Argentina ali na semifinal, a gente ia tomar. Então, não ia ter como a gente ganhar aquela de 22. Mas na de 18, 7, 14, acho que era que a gente tinha mais chance, assim, que eu me lembro, que eu assisti. De ganhar, né, pô? Principalmente a de 14, porque o Neymar tava prime, pô. O Neymar tava jogando muita bola. Se fosse aquela lesão ali, com certeza a gente chegaria na final com o Neymar. Provavelmente a gente ganharia da Alemanha e tal. Mas é isso, galera. É a vida que segue. Às vezes é falha de técnico, botar as pessoas erradas, é falha de jogador. É um monte de fatores que faz com que um time perca uma competição. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta aqui embaixo o que você achou. Se inscreva aí no canal, me siga no Instagram que vai ter aqui na descrição. Deixa aí nos comentários também os próximos vídeos que eu posso trazer pra vocês. E é isso, obrigado por ter assistido. Valeu, até a próxima. Fui!